Boa noite. Oi, boa Tudo bem, noite. Mônica? Obrigada pela presença. É um Tem duas prazer. fonos aqui com a gente, tem a Luciana e tem a Cândida. Obrigada pela presença de vocês. O pessoal que está entrando, muito obrigada. E a Rafaela Bianchi, muito obrigada. Rafael, eu acho que é Rafael, não é isso? Rafael? Rafael, Rafael. muito legal. E aí, Camila, muito frio aí? O frio já foi embora, parece, viu? É? Até hoje de manhã ainda estava, mas agora já está voltando ao clima de Goiás. Eu fui em Goiás em 2002. Tem muitos anos que eu não vou em Goiás. Gostei bastante. Aguardar aqui um pouquinho que o pessoal está entrando. Tá bom. Só mais um instante. Gabriela está entrando. Obrigada pela presença do pessoal. Então, Camila, eu comecei a fazer umas lives sobre idoso. Eu achei muito interessante falar de idoso. E eu pensei com meus botões, por que não conhecer um pouco essa realidade do Brasil, né? Aí, conversando com um professor lá de Belém, ele falou, eu topo. Aí a gente fez Belém. Semana passada fizemos Porto Alegre, com a gaúcha Fernanda Bortolom, a nutricionista de lá. Eu assisti. E hoje, você aqui de Goiânia, muito legal, um prazer estar aqui com você. E semana que vem vai ser uma carioca, depois vai ser uma de Recife. E a gente está rodando aqui a agenda e quem sabe, né, a gente aí consegue abarcar, né, todo o nosso Brasil aí, vai ser muito legal. Cada pedacinho tem uma história, né? Não é? Uma cultura, uma alimentação completamente diferente, né? Completamente. Esse Brasil imenso, né? A gente tem assim várias culturas alimentares, né? Cada um com a sua realidade, com as suas peculiaridades, né? Sim. Seus pratos típicos, né? Eu estou super curiosa aqui, porque quando eu tive em Goiânia em 2002, eu tive a oportunidade de comer algumas coisas diferentes, mas eu Comeu nem... pequi? Então, eu comi o arroz com pequi, não é isso? Eu comi o arroz Mais com do que pequi também. o pequi, propriamente dito, não comi. Me parece que nem pode, pelo que eu sei, não pode nem morder o pequi, não é isso? É. Tem um negócio desse, né? Então, que horas são aqui? São 20 horas agora. Eu queria esperar mais uns 2 minutinhos, que o pessoal está entrando. Vamos. Ou então a gente também vai começar a fazer aqui a minha apresentação, né? Então, vamos lá. É com muita alegria que a gente está falando de idoso. Nosso Brasil está vivendo mais, nossos brasileiros, né? E cada vez mais a gente tem idosos no nosso país. É um assunto que merece ser tratado com muito carinho, porque falar de idoso, a gente está falando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, né? Da nossa família, né? E a gente está falando também do nosso futuro. Então, a gente espera envelhecer, né, e ser tratada com carinho, ser tratada com respeito, e que as nossas políticas públicas possam ajudar. Mas, conforme o Brasil está envelhecendo, né, ou vivendo mais, a gente também está percebendo muitas dificuldades no que diz respeito a alimentar esse idoso de uma forma mais adequada, né? São tantos hábitos alimentares errados, tantos vícios, né? E a gente foi conversando, né, com os colegas, né, de outras cidades, a gente vê que, embora, né, as cidades são diferentes, né, um foi do norte, outro foi do sul, você aí está do centro-oeste, mas a gente vê uma população um pouco abandonada, um pouco fragilizada. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui um pouquinho da sua realidade, da sua experiência, né, falando não somente dos hábitos alimentares dos idosos, mas também como é que você percebe esse idoso aí na rede, você trabalha na rede pública, não é isso? Aí, não, no HGG, não é isso? Particular, né? E também E a gente uma parte percebe dois públicos diferentes. totalmente diferente. Mas, Então, de vai ser muito maneira legal. geral, a gente observa os idosos ficando cada vez mais sozinhos, né?
E isso impacta muito na alimentação. Acaba que a gente percebe uma monotonia muito grande por essa solidão, né? Às vezes o idoso faz uma comida no começo da semana e segue comendo aquilo ali, né? O restante da semana. Mas Ou você... ou então ele procura soluções rápidas, tipo o famoso miojo, né? Miojo, no HGG esses dias, muito, muito. É uma coisa até preocupante, sabe? Esses dias atendendo uma paciente no ambulatório, ela falou que o prato predileto dela é miojo. Gente. Aí eu perguntei, mas qual a frequência que a senhora come? É toda semana? Lá, às vezes eu como só uma vez por dia. Meu Deus, e é o miojo que é a única refeição dela. É, extremamente pobre. A gente percebe idosos, às vezes obesos, mas desnutridos. Totalmente, né? desnutridos. Apesar da nossa alimentação de Goiás ser rica, ter muita cultura de vegetais, às vezes em conservas, vegetais que eles falam molho, né? Molho de jiló, de quiabo, de gueroba. Mas quando o idoso vive sozinho, ele vai ficando mais restrito pelo falta de acesso e pela facilidade, né, no preparo desses alimentos. Meu Deus, você vê, uma das coisas que eu tenho falado aqui nas lives, né, é que esse momento aqui é o momento da gente refletir, da gente conversar, refletir, conhecer um pouco, né, a realidade dos idosos no Brasil, mas também tem essas curiosidades, né? Miojo é uma coisa que eu não imaginava que goiano comia miojo, né? Ainda mais com tanto prato típico que tem aí em Goiás, né? Sim. Mas a gente percebe isso principalmente nos idosos de mais baixa renda, né? Que não tem alguém para ajudar, para preparar esses alimentos. Então, como você falou que trabalha em duas realidades totalmente diferentes, né? Conta para mim um pouquinho como é que esse perfil nutricional, os seus idosos normalmente são Você falou que tem esse grupo que está obeso e desnutrido, né? Mas isso você encontra tanto na rede pública como na rede privada? Não, na rede pública é mais desnutrido, beirando a caquexia mesmo. Né? Na rede privada, a gente percebe mais os obesos desnutridos, porque eles consomem uma grande quantidade de carboidratos, pouca proteína. Aqui, o que é o prato típico de proteína, né? É o frango caipira, às vezes umas linguiças caseiras, mas o idoso ele vai reduzir nesse consumo, porque tem dificuldade de deglutir, de mastigar, e vai comendo mais carboidratos, então, e gordura, porque também o idoso aqui adora fazer comida em banha de porco. Ah, meu Deus. Aquele arrozinho com rapa, sabe? Bem gordurosinho. É porque parece que banha de porco parece que é coisa mais de interior, né? Mas aí na capital também se usa muita banha de porco. Os idosos, em geral, sim. Usam sim. E quando você fala carboidrato, qual carboidrato que eles mais consomem? Porque o milho é um alimento, assim, carro-chefe aí na Goiânia, não é? Tem a pamonha. Sim. Parece que a pamonha é um alimento, assim, que normalmente a população come demais, né? Mas os idosos comem isso? Comem, sim. Substituindo jantar, por exemplo. E a pamonha é carboidrato e gordura, né? E nada de proteína. Mas não tem a pamonha com queijo? Não tem uma pamonha que é recheada? Tem um pedacinho de queijo, mas em geral... Nem dá para suprir a necessidade proteica. Não dá. É milho e arroz, né? Gente. Em geral, o goiano adora um arrozinho. Arroz com galinha, arroz com pequi. Arroz com carne de porco. Não, mas Goiânia é um dos principais países, né? Um dos principais estados, né? Produtores de gado bovino,
suíno, né? E o pessoal come muita carne aí. O churrasco, como é que funciona aí? Olha, o churrasco, ao que eu percebo, atinge mais o pessoal um pouco mais jovem. Os idosos, de maneira geral, preferem mais o frango caipira e carne suína. Carne bovina, nos idosos que eu tenho atendido, o consumo é bem menor, sabe? Sim. Não sei se por essa dificuldade de mastigação, deglutição, mas o consumo é bem mais baixo da carne bovina. Falta do preço, né? Já que o idoso tem essa dificuldade toda com renda também, né? Também, que ele vai parando de trabalhar, às vezes não tem o suporte familiar, né? Uhum. E aí o acesso fica mais dificultado. Então, pelo que você está falando, a questão dessa alimentação balanceada, né? Que a gente tanto fala de ter legumes, verduras na alimentação, uma proteína, isso nem sempre acontece com o idoso goiano, né? Não, nem sempre. Proteína, a gente tem uma carência muito grande. Legumes refogados, cozidos, é um hábito goiano, né? Sempre tem um molho de algum vegetal, um vegetal refogado. Mas cru também o consumo é mais baixo. Acho que a dificuldade de mastigação influencia nisso. Pode ser, A gente, pode ser. às vezes não associa, mas impacta, né, no consumo. Exato. Olha, tem um pessoal dando boa noite aqui. Ivan entrou, Feito com Carinho entrou, Bena Rosa, minha mãe entrou, a Inês, a piscina Miriam Tereza, psicóloga lá, doutoranda comigo. Ivan, muito boa noite. Então, pessoal, a gente está falando aqui do hábito alimentar do idoso goiano com a Camila Barros, nutricionista lá de Goiânia. E ela está contando aqui para a gente que a alimentação dos goianos não é tão boa assim como a gente imaginava. Quer dizer, na verdade, eu fico criando essas expectativas, né? Semana passada eu tomei um susto quando a Fernanda falou que a alimentação do gaúcho não era tão boa também não, porque eles comem muito pão, né? Pão, manteiga e café com leite, né? Ela disse que muitas vezes eles substituem o jantar por pão com manteiga e café com leite, né? E você está me dizendo aí que tem gente que come só miojo e proteína é baixíssimo consumo. Frutas, como é que é a questão das frutas aí? O goiano come fruta? Gosta de fruta? Quais são as frutas que vocês mais consomem aí em Goiás? Goiano come fruta, mamão, jabuticaba, goiaba, mas o que eu acho do idoso dessa monotonia é mais por ele ficar realmente sozinho, pela falta de assistência, né? Mas o consumo também a gente percebe que é insuficiente, sabe? Dessas frutas, vitaminas, minerais. Aqui também é uma região extremamente seca. Essa época do ano, a umidade do ar é muito baixa. E uma dificuldade muito grande que a gente tem é de fazer esses idosos se hidratarem adequadamente. Tem a questão de maneira geral, o idoso não quer beber água, né? Mas eles consomem mais açúcar por causa disso? De ter que tomar suquinho, refresco, essas coisas? Ou alguma bebida adocicada? Sim, com certeza. O doce apetece mais ao paladar, né? Água de coco também, eu percebo que se a pessoa tem acesso a isso, o consumo é bem elevado. E acaba tendo uma quantidade maior de carboidrato, né? Sim. Apesar de ser uma bebida um pouco mais rica. Mas o nosso hábito é rico, né? O milho é uma das bases da nossa alimentação. Pamonha, curau, canjica. Delícia. Apesar de ser extremamente rico em carboidratos, eu acho que não é tão ruim assim, né? Um problema que eu percebo é uma substituição muito grande de jantar por lanches também, que eu ouvi nas outras lives que isso é comum nas outras regiões. Aqui no Rio de Janeiro também acontece isso. Semana que vem uma colega vai ter uma colega aqui, ela vai falar da experiência dela, né? Ela transita, né, nesse Rio, capital, Baixada, então
ela vai trazer uma experiência legal dos idosos do Rio de Janeiro. Mas parece que isso realmente é uma característica, né, dos idosos não querer jantar, né? Porque parece que criou-se essa cultura, né, de que jantar engorda, que jantar faz mal, que não pode comer antes de dormir. Então as pessoas ficam com medo até de comer. E quando a gente vê, eles estão tomando chazinho com torrada, comendo lá uma frutinha, comendo. Mas o lanche daí é um lanche mais caprichado ou também é um lanche pobre? Não, é pobre. Muitas vezes é um mingau, o escaldado de fubá é algo típico que vários idosos comem, que é a base de milho também, né? Escaldado leva leite, isso? Pelo Não, menos. eles fazem tipo um mingau com fubá, um pouquinho de sal, um engrossadinho de fubá que eles fazem. Com água ou com leite? Com água. Com água? Então fica muito pobre mesmo. Sim. O que eu escuto muito dos idosos é que come no máximo até 18, 19 horas. Depois disso, não faz a digestão, que eles falam. Aí ficam vendo televisão e não comem mais, né? E vão dormir às vezes tarde, né? Sim. Mas quando vai comer tarde, pelo menos por aqui, é raro os que comem mais tarde. Eles ficam em jejum prolongado, né? Meu Deus! Meu Deus. E esses idosos, você percebe que os idosos são pessoas ativas, eles estão na praça fazendo exercício, eles estão em atividades sociais, ou você. Porque na questão. Porque às vezes assim, o idoso ele pode ter uma certa dificuldade de estar sozinho nas refeições durante no dia a dia, né, na semana, mas você vê esse idoso na rua, fazendo caminhada, tendo uma vida social participativa. E até mesmo no final de semana ele consegue participar de alguma coisa familiar. Como é que você percebe esse idoso? Ele está isolado totalmente ou ele tem momentos de isolamento, né? Tipo assim, durante a semana ele tem que se virar sozinho, mas ele consegue, mas ele tem uma vida mais ativa? Ou você percebe aí? Na maioria das vezes ele fica grande parte do tempo sozinho mesmo. Às vezes com algum cuidador, ou ele dá seu jeito sozinho. E quando tem esse convívio social, aí é um pouco mais rico, mas às vezes vai no espetinho, que é algo típico daqui. Espetinho é uma carne assada, um feijão tropeiro, um torresmo. Então, nada muito saudável. Tanto que aqui em Goiás, o maior índice da causa de óbito dos idosos é a doença cardiovascular, né? Que a alimentação daqui é pobre em nutrientes e riquíssima em gordura, né? É complicado mesmo. E quais são as estratégias que vocês fazem para poder melhorar um pouquinho esse perfil alimentar do idoso, né, esses hábitos deles? Eu tento sensibilizar a família, né? Para tentar chegar mais próximo. Oi? A família está longe, que você falou, eles ficam. Como é que a gente consegue mexer nessa estrutura, né? Às vezes a família está longe, mas dentro da mesma cidade, né? Fica preocupada com a saúde desse idoso, mas delega esse cuidado para outras pessoas. Aí a gente tem que ir sensibilizando essas pessoas que também é responsabilidade deles de cuidar disso, né? Que se pessoas sem vínculo ficarem responsáveis por esse cuidado, elas vão buscar estratégias mais rápidas e não saudáveis, né? Então a gente precisa mobilizar a rede de apoio das pessoas que têm algum afeto por essa pessoa para que exista uma alimentação saudável. Senão, as escolhas vão ser sempre as mais fáceis e mais pobres. Isso é muito importante. Isso é muito importante e vamos até enfatizar isso, Camila, a questão do afeto, né? Se você se o idoso não tem uma refeição com afeto, né? Isso é aquele momento também, ele não gera, né, um momento assim, de prazer, de alegria, de confraternização, realmente fica difícil ele se alimentar
de forma adequada, seja na quantidade, seja na variedade, né? E seja também, inclusive, no próprio prazer dele comer, né? Dele ter vontade de comer. Né? Isso é muito importante. A gente percebe os idosos comendo cada vez menos, simplesmente porque eles comem sozinhos, porque aquilo ali não faz, aquele momento não faz sentido para eles, né? Olha, quem gostou aqui foi a Maura Pilate e a minha mãe está aqui, ó, Clarice Pena Rosa. Ela botou assim: estou gostando desse papo, realmente, porque é um assunto que a gente precisa prestar atenção de como a gente está levando a comida para o idoso, né? Isso vai fazer muita diferença, né? Você vê, tem a questão da aquisição, da preparação e do próprio consumo, né? Ou seja, não basta alguém comprar, não basta alguém fazer, né? De repente, estar junto para comer, propiciar, né, um momento de alegria ali faz toda a diferença. Isso é muito importante. A alimentação é um ato social da vida inteira, né? Exato. Aí, quando a pessoa está idosa, isso passa a ser uma obrigação. A pessoa tem que comer porque ela tem que comer. E aí não faz sentido, vai diminuindo e piorando a qualidade, a quantidade. É verdade, é verdade. Eu queria saber se tem algum idoso aí com a gente, né? Eu sei que tem minha mãe, tem Margarete, quem mais é idoso aqui? Tem algum idoso aqui conosco, além desses dois que eu falei, dessas duas pessoas? Tem mais. Ivan, você é idoso já? Você já está com 60? Acho que não. Então, se tiver algum idoso aí que quiser participar, trocar com a gente alguma experiência, vai ser ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava lendo ali, sobre comidas típicas de Goiás, né? Aí falou-se, né, de Tereza. A Tereza está aqui. Você já é idosa, Tereza? E tem aqui um monte. A Miriam também é idosa, legal, né? E aí, que vocês estão achando aí da alimentação do goiano? Como é que está essa coisa? A irmã Maria Eugênia também é idosa, muito legal. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Mudou a alimentação de vocês depois? Oi? Estou perguntando se mudou a alimentação delas, né? Mudou a alimentação de vocês depois dos 60, né? Mudou alguma coisa, né? Preguiça de fazer comida. A Eugênia mora em Goiânia, né? Estou me alimentando mal. Ih, que bom que caiu a ficha, Tereza, Miriam Tereza, que bom que caiu a ficha, né? É importante a gente pensar essas coisas, né? Porque a gente, às vezes, está levando a vida, né? Das nossas atividades, né? Porque da mesma forma que você está trazendo aqui um perfil de um idoso que, de repente, está mais abandonado, está mais solitário, existem idosos que ainda estão ativos, né? A Tereza, por exemplo, ela faz doutorado comigo. Então, ela está sempre estudando, está trabalhando, está fazendo um montão de coisa, mas às vezes não se preocupa com a alimentação. Sim. Cai na rotina, né? Cai na rotina de pegar uma frutinha, comer um sanduichinho e não se dá conta, né, que está faltando ali micronutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, ferro, zinco, cálcio, né? E às vezes está comendo um pouco demais, um pouco mais de carboidrato, de gordura. Edna, tá certo. Eu percebo aqui que os idosos, por exemplo, minha avó, os idosos de algum tempo atrás, tinham uma alimentação um pouco mais rica, né? Tinha o hábito maior de preparar seu alimento, de adquirir seu alimento. E acho que, como toda a população, né, as pessoas vão ficando mais ativas fora de casa e menos dedicadas a si mesmo, né? Inclusive a alimentação. Então, vai buscando mais comidas prontas. E acaba sim, e acaba que impacta muito na qualidade. Então, aqui a Eugênia está dizendo, né, que ela mudou a alimentação porque ela virou vegetariana. Mas, Eugênia, eu espero que você esteja sendo acompanhado por uma nutri bem bacana, porque virar vegetariano, né, no momento que você tanto precisa de proteína, é um pouco esquisito, mas dá conta. Né? Tem uma supervisão com nutricionista. Estou surpresa, preguiça de fazer comida, mas eu procuro preparar meus alimentos seguindo a orientação da nutricionista. Que legal, Tereza, que você segue a orientação de nutricionista.
Sim, legal, Eugênia, legal. É legal, isso é muito legal. Então, Camila, como é que é essa questão de ser vegetariano, de ter uma alimentação mais rica em cereais integrais, como é que funciona isso? Como é que você percebe isso na população aí de Goiás? O pessoal gosta disso? Gosta dessa ideia, né? Aqui no Rio tem muita gente que tem essa tradição, né, de querer das saladas, né, dos cereais integrais, de buscar pão integral. Crescente, viu? A Mas isso é tendência. ou tem uma adesão mesmo na cultura? Como é que você percebe isso? Não, na cultura em geral, não. Mas a gente percebe cada vez mais pessoas seguindo essa linha. Mas a cultura aqui, o pessoal gosta muito de uma carne mesmo. Toda esquina que a gente vai em Goiânia tem um espetinho. Então, o goiano gosta de um churrasquinho, viu? Mas cada vez mais pessoas têm buscado essa tendência vegetariana. Só que a gente tem que chamar atenção para buscar uma orientação, né? Porque senão a pessoa vai ficar desnutrida, acha que está fazendo algo saudável e vai ficando cada vez mais desnutrida. É isso aí, né? Porque conciliar, né? Você ter uma alimentação saudável, né? Com a oferta adequada de proteína, né? E que é extremamente importante para o idoso. Eu sempre falo para os meus idosos, né, que proteína é fundamental na alimentação. Em todas as refeições do dia tem que ter uma proteína. Seja o queijo, o leite nas pequenas refeições, né? E as carnes, em geral, os ovos nas grandes refeições. Aí a gente tem a questão dos vegetarianos, né? Mas eu conheço pouquíssimos idosos vegetarianos. Sim, idosos são poucos. E na sua experiência também são poucos? São poucos. Mas eu tô vendo aqui o comentário que o idoso come carne só no almoço porque diz que é pesado. Isso a gente vê com frequência, tanto que eu falei mais cedo da substituição do jantar por um mingau, um escaldado, sem proteína, porque eles referem esse peso no estômago. Então, mesmo não sendo vegetariano, a alimentação é hipoproteica, né, desses idosos. Com certeza. E mesmo sem ser nossa opção inicial, a gente acaba tendo que usar suplementos, módulos, para adequar a alimentação desses idosos. Então, infelizmente, né? Mas o acesso a esses suplementos, né, é fácil? Por exemplo, o SUS daí, né, o seu estado, o seu município, ele fornece isso para os pacientes, os usuários que são da rede pública? Não é muito fácil, não. Aí acaba que cai naquela coisa, a gente prescreve, mas muita gente não vai ter condição de ter acesso a isso. Né? É verdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Camila. O pessoal está falando, né, a questão, né, da carne que pesa à noite, né? Aí tem gente dizendo que só come a Fá Andrade diz que come frango e peixe, né, que é mais fácil, né, mais fácil para digerir. Aí a Eugênia está falando a questão das proteínas vegetais. Acontece que nem todo mundo gosta de proteína vegetal, né? Aí, no caso, assim, ainda mais à noite, comer feijão, comer lentilha, as pessoas não vão querer comer isso, né? E soja também, vocês são um dos principais produtores de soja do país. Vocês comem soja aí? Muito pouco, pouquíssimo. A soja, então, é um padrão aí para vocês, né? Embora, né, a produção seja altíssima. É altíssima para fora, mas para cá mesmo o consumo é insignificante. Certo. O pessoal gostou aqui nesse negócio de proteína. Mas então, Eugênia, você sabe que muitas pessoas não gostam desse negócio de multimistura, né? Porque seria... Olha, eu tive uma paciente que ela veio para consulta, ela ia fazer uma cirurgia de mama, mas estava na casa do filho por conta dessa cirurgia que ela iria fazer ainda para tirar um tumor. E ela veio para consulta porque o filho estava muito preocupado, que ela, desde que foi para casa dele, diminuiu assim, consideravelmente a quantidade de alimentos, né? Parou de comer, quase não tomava mais café da manhã, o almoço estava muito, muito pobre, e o jantar também sempre sem fome no jantar.
Enfim, levou lá porque ela ia fazer uma cirurgia, ela precisava estar bem, né, para a cirurgia. E conversa vai, conversa vem, eu descobri, né, quer dizer, na verdade, tocou o telefone e o filho precisou sair do consultório e ela falou assim rapidinho, sabe? Eu detesto a comida na casa dele porque lá eles comem tudo integral, comida de passarinho, ela não gostava de comer comida de passarinho. Então, você vê, o filho levou a mãe para sua casa, achando que estivesse cuidando dela, dando uma melhor alimentação, uma alimentação mais nutritiva, integral, tudo assim. E a esposa, a nora dela, né, no caso, fazia tudo integral, tudo assim muito bem feito, tudo muito saudável. E ela detestava aquilo, não estava comendo, e o filho preocupado que ela poderia desnutrir, como é que ela ia fazer a bendita da cirurgia, né? Aí, eu não pude falar isso, porque ela esperou a deixa, né, do filho sair para me contar isso, contou baixinho, eu não ia poder falar isso na frente do filho, né? E eu tive, entendeu, que ali conversar um pouco e saber do filho, né, fazer com que o filho falasse o que ele estava dando para a mãe dele. Aí eu perguntava, dona Fulana, a senhora gosta disso? Aí ela dizia, não gosto muito disso não, prefiro aquilo outro, entendeu? Então, assim, a gente foi negociando e o filho, acho que caiu a ficha dele, né, que ele estava mudando ali totalmente a alimentação da sua mãe no momento que ela mais precisava comer alimentos que nutriam ela, né? Mesmo que não fossem assim, os mais saudáveis, mas era aquilo que ela gostava, né? Então, muito obrigada, Rocife, pela presença. Trabalhei com a pastoral. Sim, na pastoral da criança tem muito essa questão de multimistura, Eugênia, mas realmente isso não faz parte, né, do hábito da galera, né? Infelizmente, a gente não tem muito essa coisa de. Ainda mais o idoso, né? O idoso gosta muito da comida tradicional, né? O que eu percebo também. Não faz parte do hábito e também a população não tem muito acesso a isso, né? Também tem isso, exatamente. Nem todo mundo tem acesso, né? Porque, por mais que a gente fale, né? Os cereais integrais são super nutritivos, são saudáveis, né? Comer grãos, oleaginosas, né? Mas bota a mão no bolso e você vê que, para muitas pessoas, não cabe dentro do seu bolso, né? Não tem estratégias também de política pública também para a educação dessa alimentação para o idoso. Uma alimentação nem para população adulta, de uma alimentação vegetariana que seja rica em proteínas, em minerais e adequada. A gente não tem essa divulgação, né? Aí acaba ficando uma coisa muito pobre. Eu acho que não adianta falar que tem que comer legumes, verduras e frutas. Isso aí todo mundo sabe. Mas você vai comer como, né? De que forma, né? Quais são as estratégias, né, de políticas públicas para facilitar o acesso a esses alimentos, principalmente para essa população, né? Sim. Que às vezes depende de outra pessoa para levar o alimento até ele, né? Então, às vezes tem estratégias para uma população que é funcional, independente, mas o idoso vive em outra realidade, né? Sim. A gente precisa adequar essa alimentação saudável e adequar a cada realidade, a individualidade de cada pessoa. Com certeza, ainda respeitar os seus hábitos alimentares sempre que possível, né? Porque às vezes a gente vê muito umas orientações para o idoso restringindo vários alimentos que fizeram parte do hábito da vida inteira dele, né? Aí chega alguém e orienta a tirar tudo que aquilo que a pessoa gosta e sempre comeu a vida inteira. E daqui a pouco o idoso chega em outro profissional desnutrido e achando que todos os alimentos são vilões. Ainda tem isso, né? Sim. Isso é muito sério, eu acho, né? Porque de repente os idosos são intolerantes a frutas, a leite, a verduras, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado para orientar adequadamente essas pessoas. Com certeza. Deixa eu dar aqui um oi para o pessoal que chegou agora. A Kátia. A Kátia também é Nutri, lá do Macapá, também estará conosco em breve. Tem o Vitor, tem a Bianca. Obrigada, pessoal. Nós estamos aqui com a Camila Barros, nutricionista de Goiânia, contando para a gente um pouquinho sobre os hábitos alimentares dos idosos de lá. E a gente está vendo que de Belém
passando por Goiânia e chegando em Porto Alegre, os nossos idosos estão comendo muito mal. Precisamos, né, de políticas públicas que favoreçam a alimentação desses idosos. Então, Camila, precisamos, né, acionar aqui os nossos conselhos, né? Porque isso não vai cair do céu, não vem de graça, né? Não vem de graça. Não vai cair do céu mesmo. Porque às vezes a gente não pode pensar no idoso sempre aquela pessoa pobrezinha, fragilizada. Com certeza, a gente não pode estigmatizar. Mas a gente tem que pensar, e também não podemos também achar que todos os idosos, né, estão fazendo ginástica na praia, né, ou na praça. Isso também é uma ilusão, né? Então a gente precisa saber quem são na realidade, né, esses idosos, né? A gente sabe que o país está envelhecendo, legal, né? Que a pirâmide está sendo invertida, tudo bem, né? Que legal que a gente está vivendo mais. Mas quais são as condições de vida e de saúde desses idosos, né? Qual é o perfil nutricional deles? A Fernanda, semana passada, também falou que no Sul tem muitos idosos, né, com excesso de peso e sarcopênicos, né? Porque também tem uma alimentação pobre em proteína. A colega que está falando, né, a Gabriela Silva Barros, muito interessante essa abordagem sobre alimentação de idosos em todo o Brasil. Muito legal. Obrigada, Gabriela. Fique conosco sempre. Semana que vem será Rio de Janeiro, depois teremos o quê? Acho que, não lembro agora, acho que é Recife. Acho que é Recife. Enfim, com certeza que é Recife. Fica com a gente. Muito legal. Você é da onde, Gabriela? Conta pra gente de onde você é. Mas eu acho que, de maneira geral, no Brasil inteiro, a gente percebe realmente essa mudança do empobrecimento da alimentação, né? A redução do consumo de vegetais e de proteína, o aumento do consumo de carboidratos, seja o miojo, seja o fubá para fazer o escaldado, baixo consumo de carnes, de ovos, de leite, e baixíssimo consumo de água, principalmente. Eu gosto sempre de enfatizar o consumo de água, porque aqui em Goiás isso é um problema muito sério. A gente tem muitos idosos internando por desidratação. Gente, Você falou da água, eu pensei numa outra bebida, né? No álcool. O goiano bebe muito álcool? Sim, bebe. A gente tem muita internação por problemas hepáticos. É mesmo? Legal, a Gabriela é de Goiânia, sua colega aí. Ela é minha irmã. É irmã? Ela também ela é Nutri? Não. Não, tá certo. Muito legal. Prazer, Gabriela. Então, Camila, problemas hepáticos, mas o que? É por causa do álcool mesmo? Sim, por causa do álcool. Pelo menos na realidade que eu vivo, né, na unidade de trabalho que eu atuo, a gente tem muitos pacientes com problema hepático por consumo de álcool. Sim. Certo. De maneira geral, jovens, mas tem aumentado a quantidade de pacientes idosos também. Certo. É preocupante Isso mesmo. Porque o idoso já tem um monte de risco, né? Para tudo quanto é tipo de doença, né? Sim. E diz uma coisa, as praças aí, tem muito idosos nas praças? Ou caminhando, jogando dama? Meu pai adora jogar dama na praça, né? Caminhando na praça, fazendo... Aí tem aqueles aparelhos nas praças para fazer ginástica, os idosos têm... Tem aparelhos, tem alguns grupos de atividade física, yoga, algumas atividades funcionais, mas não são muito cheias, não. Os idosos têm que insistir para fazer atividade. Como é que é? Tem que insistir para eles fazerem atividade física. Tem uma idosa que eu atendo que não é só uma, não, são várias. Que no dia que não tem fisioterapia, pilates, alguma atividade regular, elas querem passar o dia deitadas. Então, é a redução do consumo energético, tanto alimentar quanto de atividade também. A gente percebe muito, viu? Gente, Eu acho que aí no Rio de Janeiro e qualquer cidade litorânea que tem praia, parece que as pessoas são mais ativas, né?
fisicamente caminha, corre mais, mas aqui as pessoas vão reduzindo a atividade. Eu acho também que é uma falsa impressão, sabe? Tem um grupo da população que gosta de fazer isso, né? Mas isso aqui no Rio isso é muito descarado, tá? Assim, em termos de classes sociais, né? Dependendo do bairro, você tem maior violência, maior risco, né, até mesmo de tropeçar na rua, porque você tem ruas mais esburacadas, você não tem pista para caminhar de forma adequada, e fora a violência mesmo, né? E você tem o pessoal que mora mais para a Zona Sul, que você tem grandes parques, você tem praia, você tem ciclovia, e ali na ciclovia dá para caminhar. Enfim, não é também assim uma população homogênea, entendeu? Os idosos, né, de modo geral, fazem atividade física. Não. E mesmo os idosos com uma classe média, uma classe melhorzinha, classe média alta, nem sempre também eles estão tão ativos, né? É claro que a facilidade, né, o poder aquisitivo facilita, né, você poder fazer escolhas, né? Mas nem sempre Sim. a gente observa isso. De qualquer forma, Rio de Janeiro vai ser um tópico da semana que vem, né? Mas eu estou assim, gostaria muito era eu estava curiosa para saber, né, como é que o idoso, né, de Goiânia, né, de Goiás, né, o idoso goiano, como é que ele lida, né, com essa questão dos pratos típicos, né, de Goiás, né, de Goiânia, né, que tem a questão da pamonha, que é um prato típico, essa galinhada, não é isso? A galinhada. Galinhada, que é o arroz com galinha, de preferência caipira. Caipira, né? E tem o carreteiro, como é que é o feijão carreteiro, né? Feijão carreteiro? Feijão tropeiro ou arroz carreteiro. O feijão tropeiro é um feijão que tem farinha, torresmo, eu pensei que couve. Tutu, mas também tem aí, né? Bastante aí, pelo que eu vi, né? Tem tutu, mas tutu é mais em Minas. Aqui é mais o feijão tropeiro mesmo, que é esse feijão com farinha, mais sequinho, sabe? Ou o arroz carreteiro, que é o arroz com carne. Como é que é o nome do arroz? Carreteiro. O carreteiro. Que é o arroz com carne. É tipo uma com carne de boi mesmo, fresca? De preferência seca. Certo. Então, mas me parece, pelo que você está falando, que essas refeições, essas preparações típicas, né, elas não fazem parte, né, do dia a dia do idoso, né, porque parece que cozinhar para eles é um problema, né, ainda mais cozinhar para comer sozinho, né? Do dia a dia, não. Talvez de um momento social, né, de compartilhamento com a família, com o grupo deles. Mas do dia a dia, realmente não. Mas aí pode ser também uma pamonhada. Pamonhada. Pamonhada é o quê? É a pamonha... Reúne a família inteira para fazer um monte de pamonha. Pamonhas, assim, com diversos tipos, diversos sabores? Sim. Com linguiça, com queijo e sal. E o pessoal come de doce. E o que junto? Oi? As pessoas bebem o quê? Refrigerante, chá, suco? O que bebe? Café com pamonha? É mais café. Café. Eu vi na live da semana passada que o hábito lá é muito leite com café, né? Aqui eu percebo o consumo maior de cafezinho puro mesmo. Puro, né? E o café goiano aí, aquele café mais fortinho ou aquele café mais ralo? É forte e doce. É forte e doce? Forte e doce. Legal, muito legal conhecer os hábitos alimentares do goiano, em especial do idoso. Então, estamos com Camila Barros, trazendo um pouco aí essa cultura dos idosos lá de Goiás, em especial da capital, né? E tem muita diferença da capital para o interior, Camila? No interior, parece que eles conservam mais o hábito de cozinhar mesmo esses pratos típicos no dia a dia, né? Fogem menos dessa rotina, o que acaba sendo mais saudável. Faz comida de verdade. Tem algo que é muito típico aqui de Goiás também, que é fazer picles de vegetais.
Uhum. riquíssimo em sódio, né? Mas pelo menos tem os vegetais. Põe milho, couve-flor, jiló, de tudo naquela conservinha e consome aquilo diariamente. Certo. Mas a gente consome isso junto com a comida ou come isso assim, em vez de substituindo por alguma coisa? Tipo assim, não vou lanchar, à tarde não tem lanche, vou pegar só uns piclezinhos aqui. À noite, por exemplo, junto Junto com com a a comida. comida. Certo. Junto com a comida. No interior, você acredita que a alimentação seja mais nutritiva porque tem essa oferta maior de nutrientes, as refeições são mais elaboradas, né? São mais completas, né? Mais variada, né? Mais variada, certo. E eu acho que isso também é visto até na população não idosa, né? Acho que o Uhum. ritmo de vida é um pouco menos agitado e tem mais possibilidade da pessoa gastar mais tempo preparando essa alimentação mais rica. Realmente, morar na capital, na cidade grande, você acaba sendo influenciada, né, por essas alimentações rápidas, né, essa facilidade, né, da comida pronta, e nem sempre, né, nem sempre não, na maioria das vezes é muito ruim para a nossa saúde, né? Um aumento de ingestão de sódio, de açúcar, de gorduras, de carboidrato, né? E a proteína que é bom fica bem longe, né, de suprir as necessidades, né? Quem entrou aqui foi a Ana Lúcia. Obrigada, Ana Lúcia, por você ter entrado. Bom, a gente já está fazendo aqui, quanto tempo? 45 minutos de live, conversando com a Camila Barros, nutricionista de Goiânia. E eu estou muito grata pela presença dela, que ela trouxe aqui um perfil para a gente, bem, assim, da realidade dela, né? Bem vivo, bem real, porque é o que ela trabalha com essa população em dois ambientes diferentes, né? No serviço público, né? No SUS, atendendo paciente do SUS, atendendo paciente da rede privada, são públicos de classes sociais diferentes, né? E a gente está vendo que existe uma fragilidade na vida desse idoso, uma fragilidade social, e acaba também interferindo na sua alimentação, né, Camila? Né? A questão social e emocional vão impactar diretamente na alimentação do idoso. Isso é uma coisa que a Camila trouxe aqui para a gente. O nosso colega lá de Belém também pontuou isso. Semana passada, a Fernanda, né, a gaúcha, pontuou também essa questão da solidão do idoso, e você também está trazendo essa realidade. Infelizmente, os nossos idosos estão precisando serem abraçados, né? Sim. E esse fato dessa solidão, desse isolamento, impacta o idoso independente da classe social. Tanto o com maior vulnerabilidade social, quanto os de maior classe social, né? Independente de ter dinheiro ou não, o idoso está ficando cada vez mais isolado, e isso tem influenciado diretamente na alimentação e na saúde do idoso. Com certeza, né? E a saúde mental é um tópico, assim, é um tema também que a gente pouco toca, né? Existe um tabu de falar de saúde mental, né? Então, e assim, um idoso isolado, que ele assim, ele pode até não deprimir, né? Mas de ficar com depressão em cima de uma cama o dia inteiro. Mas ele pode ficar entristecido, pode ficar mais introspectivo e, como você falou, né? Sozinho, vai fazer comida para quê? Né? Então vamos comer o que está lá na geladeira, vamos fazer o miojo que é mais prático, né? Isso é muito triste, e a gente sabe que isso vai trazer aumento de riscos, né, de doenças, das doenças crônicas degenerativas. Muitas vezes o idoso já tem essas doenças e só agrava, né, a situação dele. Isso é muito ruim. Precisamos Só agrava, e eu percebi que depois da pandemia esse isolamento piorou absurdamente, né? Piorou, exatamente. Exatamente. Eu ouvi alguns debates sobre essa questão do isolamento do idoso, né? Você previne, né, uma contaminação, em compensação, você aumenta, aumenta absurdamente o risco, né, de doenças mentais, né, de um sofrimento emocional muito grande, né? E assim, piora doenças crônicas. Exatamente, exatamente. E às vezes até piora as outras doenças também, ainda tem isso, né? Isso é muito ruim.
Mas você falou uma coisa que eu vou repetir aqui, né? A questão do afeto, né? Eu queria que você deixasse as suas palavras finais e falasse de novo na questão do afeto, que eu achei muito importante, né? De comer com afeto, né? Ou de preparar a comida também com afeto, muito legal. Muito... Preparar a comida com afeto, fazer uma refeição no ambiente com afeto faz toda a diferença para o idoso, porque vai dar sentido para essa alimentação, para essa refeição. Se não é só um ato automático, né? Só engolir um alimento. Não faz sentido. A comida tem que ter amor, tem que ter afeto. Preparar uma comida é um ato de amor, né? Se a pessoa não tem vínculo nenhum, não faz sentido. É verdade. Adorei conversar com você. Muito obrigada, Camila, pela presença. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada, você que entrou, você que ficou até agora, você que entrou no finalzinho. Muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui de novo, às 20 horas, conversando um pouquinho sobre a alimentação do idoso desse nosso grande Brasil. Semana que vem será uma colega aqui do Rio de Janeiro, e ela vai nos trazer um pouquinho do perfil e da experiência dela em cuidar dos idosos, né? Então, e você que é idoso, que está aqui com a gente, continue com a gente nas próximas semanas. Muito obrigada, Fala Andrade, muito obrigada. E estaremos juntos, né? E quem sabe a gente faz uma rodada aí de todo esse Brasil. Um beijo para vocês, uma ótima semana. Camila, mais uma vez, muito obrigada. E que Deus nos abençoe aí, que a gente tenha uma semana linda e maravilhosa. Obrigada a todos vocês. Um beijo. Beijo, até mais. Até mais. Tchau. Muito obrigada.